Provérbios capítulo 3. A partir do versículo 10, nós vamos ler esse texto. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo em Provérbios. Vocês já perceberam que é diferente das outras cartas que nós estudamos, né? A gente estudou carta de Paulo, carta de João, estudamos Neemias. Provérbios é um pouco diferente. Na verdade, bem diferente e bem mais difícil do que os outros livros que eu já preguei até agora. Então, acompanhe comigo a leitura, por favor. Versículo 10. Meu filho, Provérbios 4. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelos caminhos dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Pai, mais uma vez nós queremos orar a Ti. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude na explanação da Tua palavra e que o Senhor ajude os Teus filhos na compreensão daquilo que vai ser pregado, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Que a palavra, Senhor, semeada no nosso coração, possa frutificar. Que a palavra possa produzir em nós os seus efeitos. No nome do Senhor Jesus, Pai. Ministre ao coração da Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele é bem interessante. Eu havia deixado o texto aberto aqui para mostrar a vocês. Se você pegar esse texto, ele tem uma divisão muito simples nele. É só você olhar o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 20. Você vai perceber que o autor divide o texto em 3 partes. Eu preguei a primeira parte na última vez que eu ministrei aqui, já tem uns 3 finais de semana já. Salomão começa a falar, e aí ele cita uma orientação específica que Davi deu a ele. E nós ministramos sobre essa citação, esse conselho que foi dado a Salomão pelo seu pai Davi. A partir do versículo 10, ao que tudo indica, eu estava olhando isso porque, lendo alguns comentaristas, eles diziam que não, que o texto não está fragmentado, que não é uma citação só, é uma orientação só de Davi a Salomão. Mas se você olhar, nas minhas traduções, eu olhei em 2 traduções, a citação de Davi está entre parênteses, entre aspas, entendeu? E as aspas terminam exatamente no versículo 9, começa no versículo 3, se eu não me engano, termina no 9. Então é uma citação completa. A partir do 10, ele começa uma outra seção dizendo, meu filho. Quando chega no versículo 20, ele começa uma outra seção dizendo a mesma coisa, meu filho. Então o texto está muito bem dividido dessa forma, querido. E nós vamos trabalhar ele exatamente como ele está dividido, tá? Nós vamos usar 3 pregações para tratar esse texto na sua íntegra. Hoje nós vamos para a segunda sessão, que vai aqui do versículo 10 até o versículo 19. Olha, na primeira mensagem que eu preguei aqui nesse capítulo 4, nós vimos aqui, querido, Salomão falando dos conselhos que o seu pai Davi lhe tinha dado. Entretanto, a partir de agora, tudo indica que é Salomão que está aconselhando o seu filho, provavelmente Roboão, né? Pois ele seria o herdeiro do trono. Eu vou fazer algumas especulações, querido, nessa noite a respeito dessa questão aqui, tá? Mais um pouquinho para frente eu vou falar sobre isso. Mas ainda assim, deixa eu adiantar algo aqui a vocês. Quando a gente lê a história de Roboão no livro de 2 Crônicas,
fica muito fácil perceber ali, querido, que ele não aprendeu nada com a sabedoria do pai. Porque a primeira coisa que ele fez ao assumir o trono foi desintegrar a nação. Rachou a nação. Na verdade, não rachou, né? 10 tribos saíram para um lado e ficou apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Foi a primeira atitude de Roboão como rei de Israel. Ele desintegrou a nação, dividiu a nação. Então ele não aprendeu muito com o pai. Se os conselhos de Davi foram dados de Salomão foram dados para Roboão, ele não aprendeu nada, querido, nada. Se você ler o texto, eu vou ler ele mais tarde, você vai ver que aquele jovem rei, ao invés de ouvir os conselheiros do pai, foi ouvir os jovens que cresceram com ele. E porque ele rejeitou o conselho dos conselheiros de Salomão e deu ouvido aos conselhos dos jovens que cresceram com ele, ele dividiu a nação, entende? Eu olhando para tudo isso, querido, ao saber desses fatos a respeito da vida de Roboão, uma pergunta vem à mente, né? Será que Salomão, conhecendo bem seu filho e as pessoas com as quais ele se relacionava, estava tentando mostrar a ele o caminho da sabedoria e livrá-lo do caminho da maldade? Porque esse texto que nós estamos estudando aqui, essa sessão que nós estamos vendo aqui, ou que nós vamos ver hoje, ela pode muito bem ser dividida em duas partes. O caminho da sabedoria e o caminho da maldade. É um conselho simples que esse pai vai dar ao filho. Ele vai mostrar ao filho o caminho da sabedoria e vai alertá-lo para esse caminho de maldade que existe. Eu fico pensando, querido, se isso é especulação. A gente não tem como saber, nenhum comentarista, eles apenas especulam também. Não tem como saber se de fato Salomão estava falando ao seu filho, ou se isso aqui, querido, é apenas uma maneira de se expressar o conhecimento, entende? Se é Salomão como um mestre que está ensinando ao povo. O fato é que, se a gente conjecturar, olhando para os livros que já foram escritos aqui, os livros históricos a respeito da história de Salomão e dos filhos, e a gente tentar aplicar uma coisa a outra, pensa assim, bom, esse aqui é um texto onde um pai está ensinando o filho, meu filho, o tempo todo, entendeu? Então a perspectiva é essa. Se essa perspectiva estiver correta, querido, é provável que Salomão, conhecendo os amigos do filho, tentasse alertar aquele menino, abrir os olhos para aquele menino, para que ele não fizesse besteira na vida. Se é verdade também, tem um monte de si hoje, né? Se isso é verdade também, Roboão não aprendeu muita coisa não, querido, porque ele fez besteiras no seu governo, tá? Então nós vamos trabalhar hoje, querido, essa questão dos dois caminhos que é apresentado nesse texto. A estrutura do texto é bem simples, irmãos, tá? O versículo 10, ele traz aqui uma exortação e promessas. Depois ele fala dos caminhos. Chega no versículo 10, aí o 11 e o 12, né? Quando chega no 13, ele volta de novo, ele traz uma exortação e uma promessa, e depois fala do caminho da maldade. Muito simples a maneira como está organizado o texto. E eu vou seguir exatamente a ordem em que ela está aqui, e vamos tentar tirar aqui algumas lições para o nosso dia a dia, tá bom? Então, olhando o versículo 10, e nós vamos falar sobre o caminho da sabedoria. Olha o que é dito aqui: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Há uma exortação. A exortação é: meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Na NVT, essa tradução fica melhor. Ele diz assim: meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática. Essa é a exortação. Ouça o que eu estou te dizendo e coloque isso em prática. Se você fizer isso, você terá uma vida longa e boa, ou os anos de sua vida se multiplicarão. Essa é uma ideia, querido, muito recorrente, não apenas no livro de Provérbios, mas ela vem por toda a Bíblia. Qual é a ideia? A ideia de que a obediência prolonga a vida do obediente. Eu queria trabalhar isso com vocês, querido, porque às vezes eu penso que nós... Alec, por favor, desliga, vem aqui esse ventilador para mim, por favor. Isso. Às vezes eu penso, querido, que como cristão, nós olhamos para a vida
de uma forma assim um pouco enviesado, sabe? É como se assim, uma vez que eu aceitei a Cristo, eu estou protegido de tudo que eu fizer de errado. Parece que essa impressão que a gente percebe da convivência com a igreja, com outros pastores, com outros irmãos, entende? Parece que o fato de ser crente nos protege, nos livra de tudo. Irmãos, isso não é verdade, entende? Não é verdade. As orientações da palavra de Deus, no que diz respeito à obediência, todas elas vêm exatamente para crente. Por que tanta orientação no sentido de obediência ao crente, querido? Porque se o crente desobedece, mesmo sendo crente, ele sofrerá as consequências disso. Eu quero que você entenda uma coisa. Leia a sua Bíblia, se você quiser um dia, apenas por uma perspectiva, olhando a perspectiva do que acontece na vida do obediente e no que acontece na vida do desobediente. É muito claro isso na Bíblia, irmãos. Aquele que é obediente viverá mais, diz a palavra de Deus. Eu vou te mostrar isso, querido, com alguns textos, tá? Eu acho isso muito importante, a ponto de repetir uma coisa que eu já disse aqui na administração anterior. Porque isso aqui eu já ministrei quando eu estava pregando Provérbios 3, versículo 11 e 12. Eu preguei sobre isso aqui. Então deixa eu te mostrar. A obediência prolonga a vida do obediente. Vou te provar isso na Bíblia. Primeiro, eu vou citar Provérbios 3, 1 e 2. Olha como é que está escrito lá. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha a exortação, querido. Não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, se você obedece, a palavra diz que a obediência vai fazer com que você viva mais e viva bem. Palavra de Deus, querido. Efésios 6, versículo 1, 2 e 3. Olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Vou ler mais texto, mas preste atenção. A ideia aqui, querido, não é só a obediência a Deus que prolonga a nossa vida. A obediência aos pais tem o mesmo poder. A obediência às autoridades tem o mesmo poder, entende? A obediência por si só, querido, ela traz consigo essa promessa que não pode ser de maneira alguma ocultada. A obediência sempre gerará vida longa e mais, vida longa e prosperidade. Eu disse isso a vocês, não adianta viver muito e viver mal, entende? A promessa bíblica é completa, é viver muito e viver bem. Esses dois textos poderiam ser tratados apenas como uma obediência aos pais ou obediência aos líderes, entendeu? Agora temos a obediência a Deus. Olha, Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, é obediência a Deus, é obediência aos pais, é obediência às autoridades constituídas por Deus. Ela traz vida longa, ela traz prosperidade. Se os obedientes, irmãos, e aqui a gente aplica uma coisa chamada dedução, olha, lógica. Se os obedientes vivem mais, e a sabedoria é muito provavelmente a principal característica de um sábio, né, de um obediente, na verdade, podemos concluir que a tolice e a desobediência são um atentado contra a vida. Por quê? Porque a desobediência, querido, ela encurta a vida, entendeu? A questão é, seria possível provar biblicamente, irmãos? Porque provar biblicamente que a obediência prolonga a vida é muito fácil. Agora, provar biblicamente que a desobediência tem o potencial de encurtar a vida das pessoas, seria possível provar isso?
Eu vou te mostrar, querido, que é muito fácil de provar isso, entende? Essas coisas são muito simples de serem deduzidas, irmãos. É uma questão de lógica mesmo, é um processo de lógica. E Deus quer que nós usemos o nosso cérebro para chegar a esse tipo de conclusão, entendeu? Se a obediência prolonga a minha vida, o que acontece com o desobediente? Como é que ele vai viver, na verdade? Olha só, eu vou pegar os 3 textos, lembrando, eu já fiz isso aqui com vocês, estou repetindo parte de uma pregação que eu já preguei. Vou pegar os 3 textos e fazer ponderações sobre eles, para vocês perceberem como é que eu estou lidando com o texto bíblico. Olha só, Provérbios 3:1. Se guardarmos os mandamentos, eles prolongarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de vida e paz. Entretanto, queridos, o que aconteceria se nós não guardássemos os mandamentos? Se nós desobedecêssemos aos mandamentos? Você puxa o texto, lê o texto de maneira negativa, e você vai chegar a uma conclusão muito simples. Efésios 6:1, irmãos, olha só. Se obedecermos e honrarmos os nossos pais, tudo nos irá bem e viveremos muito. Mas e se não obedecermos? E se não honrarmos os nossos pais? O que aconteceria? Mesmo processo. Deuteronômio 4:40. Se guardarmos os estatutos e mandamentos do Senhor, tudo nos irá bem e prolongaremos os nossos dias sobre a terra. No entanto, queridos, o que aconteceria se nós desobedecêssemos aos estatutos e mandamentos do Senhor? Você percebe? Eu estou pegando os mesmos textos para mostrar a vocês que a obediência prolonga a vida, e invertendo esse texto e mostrando que fazendo esse tipo de inversão, você chega a uma conclusão muito simples. Se a obediência prolonga a vida, a desobediência encurta a vida, entende? Mas olha só, é possível ir além disso, irmãos. É possível ir além disso. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Lá está escrito assim: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando o Wisby faz uma citação desse texto, que ela é assim, ó. É algo extremamente sério participar da ceia com o coração despreparado. Também é algo muito grave receber a ceia de maneira descuidada. Uma vez que os coríntios pecavam em sua obediência, em sua observância da Santa Ceia, Deus teve de discipliná-los. A disciplina aqui, ele diz: eis a razão porque há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos dormem. Dormir aqui, irmãos, não está se referindo ao sono. Dormir aqui está se referindo à morte, entende? Então, porque vocês estão indo à mesa do Senhor de qualquer jeito, sem honrar o Senhor, sem levar em consideração o Senhor, há muitos que estão fracos, há muitos que estão doentes, e não poucos morreram. É o que ele está dizendo. Essas pessoas tiveram as suas vidas encurtadas porque desonraram a mesa do Senhor, queridos. Mas olha só, há um texto, irmãos, que ele sozinho seria suficiente para sanar essa questão de uma vez por toda. Voltando lá para o Velho Testamento. Sabe, lá diz o texto, eu vou citar já o texto aqui, mas lá, querido, a Bíblia diz que 603.500 pessoas que saíram do Egito com a promessa de ir para uma terra que manava leite e mel, morreram no deserto. E sabe por que eles morreram, querido? Sabe por que eles não entraram na terra prometida? Dessas pessoas todas, apenas 2 homens, chamados Josué e Caleb, conseguiram entrar e desfrutar da terra prometida. O restante todinho morreu. E sabe por que eles morreram? Olha o que diz Números 14, a partir do versículo 20, irmãos. Olha, querido, este deveria ser um dos textos mais solenes que a igreja deveria considerar. Porque aqui, querido, não diz respeito a perder salvação, irmãos. Não há essa perspectiva aqui. A perspectiva é a mesma de 1 Coríntios, entendeu? Porque desonraram a mesa do Senhor, eles morreram, foram mortos na verdade. Olha o texto, Números 14, a partir do versículo 20. Então o Senhor disse: está bem, vou perdoar este povo como você me pediu. No entanto,
prometo que tão certo como eu vivo, e pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum destes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. Queridos, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Esses homens aqui, contados, de 20 anos de idade para cima, 603.500, saíram do Egito para a terra prometida, para Canaã. Todos eles tinham uma promessa de Deus. A promessa era para eles. Agora, por causa da desobediência desse povo, no transcurso, no percurso do Egito em direção à terra prometida, todos eles morreram no deserto. Por quê? Desobediência, querido. Desobediência. Não levaram a sério a palavra de Deus. Não deram crédito a Deus, mesmo tendo visto tudo que eles viram no Egito, tudo que eles viram na travessia do Mar Vermelho, e depois na provisão de Deus, provendo água da rocha, fazendo o maná cair do céu, vindo carne do céu. Eles viram muitos milagres, mas a despeito dos milagres, todos eles morreram por causa da desobediência. Então eu queria chamar a sua atenção, querido, para essa primeira lição que a gente traz desse texto, tá? É algo simples, mas é algo que nós devemos considerar. Às vezes, irmãos, a gente está passando por lutas e não sabe, e às vezes isso é só uma disciplina de Deus na nossa vida. Nós não aprendemos ainda a obedecer a Deus como nós deveríamos obedecer. Nós ainda não temos um coração totalmente rendido à vontade de Deus, entende? Eu disse isso aqui a quarta-feira passada. Quando um crente diz assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, querido, das duas uma, ou você se arrepende, pede perdão para Deus e corrige, ou então você pega a sua Bíblia, vai para casa, vai viver a tua vida, porque aqui não é lugar para gente assim, entende? Se Deus é Senhor, irmãos, eu tenho que me submeter a Ele. Não tem como, querido. Eu faço o que eu quero. Bom, irmãos, isso é loucura, querido. Isso é uma tolice sem tamanho, entendeu? Quem você pensa que é? Queridos, lembra de Jesus Cristo? Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, irmãos. Não dá para servir a Cristo, irmãos, e querer ser dono da sua própria vida. Eu não vou voltar tudo que eu preguei quarta-feira passada, mas eu trabalhei um bom tempo isso aqui com os irmãos. Não dá, irmãos. Então, eu chamo a sua atenção, querido. Esse princípio está bem aqui, irmãos. Vou voltar aqui no texto só para você ter uma noção, e eu vou pular essas partes aqui e dar sequência naquilo que realmente nós vamos ministrar essa noite. Olha só. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Uma exortação e uma promessa, tá? Grave isso, querido. Deixa eu voltar para o nosso texto agora. Sim, olha só. Perceba aqui uma coisa. Antes de falar do caminho da sabedoria ou das veredas da justiça, Salomão traz uma palavra de exortação. Foi o que eu disse agora há pouco. Ele diz: meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Temos aqui uma orientação que, se observada, trará bênção. Entretanto, se ela for rejeitada, inevitavelmente, querido, trará consequências na vida daquele que a rejeita. Simples. A exortação e a promessa. Agora ele vai falar do caminho de sabedoria. Versículo 11. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas de retidão. Isso é o pai falando ao filho. Filho, eu te ensinei o caminho da sabedoria e te fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, você não tropeçará. Eu quero que você pegue aqui, querido, como é um livro poético, né? A gente vai
para o cerne da questão. Caminho da sabedoria e veredas de retidão falam de uma mesma coisa. De quê? De um estilo de vida, irmãos. Isso significa que Salomão não apenas ensinou, mas mostrou ao filho como ser um homem decente e temente a Deus. É isso que ele está falando. Filho, eu te mostrei isso, eu te ensinei, né? Eu andei contigo. Salomão mostrou ao filho como viver, querido, uma vida correta, fazendo sempre o que é certo. Também ensinou, não só por palavras, mas principalmente pelo exemplo, como deve viver um homem de Deus. A lição, querido, é muito simples aqui. Esse pai não apenas diz assim, filho, o caminho é esse, segue lá. Não. Ele diz, filho, eu vou te mostrar o caminho, vem comigo, que eu vou te mostrar o caminho que você deve andar. O caminho da sabedoria é esse, anda comigo e você vai ver. Entende? Nesse versículo 11 aqui, nós temos um pai ensinando e mostrando na prática como um filho deve ser um cidadão de bem e um homem de Deus. No versículo seguinte, a orientação diz respeito somente ao filho. Agora ele deve viver aquilo que aprendeu com o pai, mas o pai já não estará mais por perto. Ele aprendeu o caminho da sabedoria. Agora ele vai ter que trilhar esse caminho sozinho. Me permita aqui, irmãos, rapidinho fazer uma observação. Como pastor, eu já vi isso acontecer muito no Buriti. E como membro de igreja da Imperatriz, também vi muito isso acontecer. Já conheci muitos pais que querem que os filhos sirvam a Deus. Mas é assim, filho, vai lá, filho, vai servir a Deus, é bom servir a Deus, né? Vai ser bom para ti. Mas o pai que está orientando o filho não quer ir. Entende? É bom para o filho, mas ele não quer aquilo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que isso não funciona dessa forma, entende? Não funciona. A orientação bíblica é ensina a criança no caminho, né? No caminho. Ensinar no caminho, querido, é andar com ele. É trilhar esse caminho com a criança. Na verdade, os filhos, querido, aprendem muito mais com os exemplos que nós damos do que com as palavras. Qualquer pai sabe disso, entende? O exemplo fala mais alto, irmãos. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho à frente, tá? Observe aqui as promessas para aqueles que trilham o caminho da sabedoria e da retidão, querido. O texto diz, não embaraçarão, né? Os seus pés não embaraçarão, e ele não tropeçará se correr. Embaraçar, irmãos, significa atar, significa estar em aflição, em dificuldades. O texto hebraico diz isso, né? Agora, veja, embaraçar, seus pés não se embaraçarão. O significado disso, irmãos, é muito simples. Salomão está dizendo assim, olha, se você andar pelo caminho da sabedoria, seus pés não serão atados. Ou seja, você caminhará livremente sem empecilho. Se andarem pelo caminho da sabedoria, não viverão aflitos ou em dificuldades. Novamente, querido, é a promessa de vida longa e uma vida abençoada, entende? Se nós andarmos pelo caminho da sabedoria, irmãos, nós não é que não vai haver, nunca vai haver empecilhos. Irmãos, a gente tem muito cuidado com isso. Porque eu posso pegar um texto como esse aqui e dizer assim, olha, você não vai passar por isso, por dificuldade. Mas eu sei que isso não é verdade. A promessa, querido, é que Deus sempre estará conosco para nos livrar, para nos abençoar, entendeu? O Senhor irá à frente o tempo todo, irmãos. Aqui e acolá Ele vai permitir, querido, que a gente passe por alguma luta. Até porque, irmãos, sem lutas, nosso caráter não é aprovado. Sem as crises que a vida nos traz, nós não seríamos aprovados por Deus, nós não seríamos forjados na fornalha de Deus, entende? O Senhor quer um povo que seja semelhante ao seu Filho. E semelhante, querido, aqui é semelhança no caráter, entendeu? Mas para que isso aconteça conosco, é necessário, irmãos, que a gente passe por lutas. Que a gente passe por crises. É no meio das crises, irmãos, que nós somos fortalecidos. Tropeçará, tem praticamente o mesmo sentido aqui, irmãos. O mesmo sentido, tá? O que nós temos diante de nós, querido, aqui é um princípio bíblico muito importante, fundamental na criação dos filhos. Esse texto traz para nós isso, tá? Olha,
o que Salomão diz aqui é o seguinte: olha, cabe a nós pais ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres honestos, íntegros e tementes a Deus. E a gente faz isso com os nossos filhos, querido, não só apontando o caminho que eles devem trilhar, mas trilhando com eles esse caminho de honestidade, de integridade e de temor a Deus. Eu vou te ensinar, filho, mas ensinar não só dizendo o que você tem que fazer, te ensinar caminhando contigo. Irmãos, não só no que diz respeito ao relacionamento de pai e filho, mas eu diria que também é necessário que haja esse mesmo tipo de relação entre líder e liderado, entendeu? Não importa o nível de liderança, nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, irmãos. Olha, é muito fácil vir para cá, querido, pegar o microfone, pregar uma mensagem, sem que você viva aquilo. Mas o ruim disso, irmãos, é porque se as pessoas que nos conhecem sabem que aquilo que está sendo pregado nós não vivenciamos, elas entram em choque. Mas o que aconteceu na verdade? Eu tenho alguma dificuldade de pregar algumas mensagens, entendeu? São áreas da minha vida que eu ainda não venci totalmente e eu tenho algumas crises para pregar. Eu me obrigo a pregar da forma como eu prego, querido, para não ter que escolher. Porque se eu escolher, eu vou evitar aquelas áreas onde a minha vida não é aquilo que eu gostaria que fosse. Então eu sempre prego expositivamente. O que for que tiver para pregar, eu vou pregar, entendeu? Se tiver de confessar alguma fraqueza, eu vou confessar. Algum erro, eu vou confessar. Mas eu não prego escolhendo o texto porque eu fugiria, irmãos, daqueles textos mais complicados para mim, entende? Fugiria. E aí lá vai uma ressalva para vocês. Eu tenho aqui gente que prega, eu tenho o Márcio, eu tenho minha esposa, eu tenho o Alex, eu tenho a Bianca. Pregar expositivamente, querido, é para quem é pastor e para quem tem tempo de estudar, tá bom? Então os irmãos que pregam não se sintam jamais obrigados a querer pregar expositivamente, porque isso é para quem tem tempo realmente para estudar, tá bom? Então voltando aqui para a nossa ministração, o princípio é simples, irmãos. Nós pais devemos ensinar os nossos filhos, não só com palavras, mas pelo exemplo. Quer ensinar o teu filho a servir a Deus? Ele precisa ver isso em você. Quer ensinar o teu filho a orar? Ele precisa te ver orando. Quer que teu filho ame a palavra de Deus? Ele precisa te ver, querido, dia após dia, lendo a palavra. Entende? É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Olha, de que adiantaria, irmãos, ensinarmos os nossos filhos a não mentir se eles vissem em nós a mentira? De que adiantaria ensinarmos os nossos filhos a não falar mal da vida de ninguém, irmãos, se eles nos pegassem constantemente criticando as pessoas? Você consegue entender? É o pai que é alcoólatra e está dizendo para o filho, não bebe, não bebe. É o pai que fuma e diz, olha, não fuma porque o fumo faz mal. Mas aí o menino olha para o pai e o pai é uma... Eu não sei se vocês usam essa expressão aqui. É uma caeira ambulante. Não adianta, irmãos, isso. Isso é um tipo de exortação que não funciona, que não cola, entendeu? Por quê? Porque ele não está dando exemplo disso. Bom, trouxemos aqui a exortação e a promessa e o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria, querido, diz respeito ao pai andar com o filho e ensinar isso. Honestidade, integridade, temor a Deus. Agora nós vamos ver o caminho dos ímpios, irmãos, e da maldade, porque é assim que o texto coloca. O padrão é o mesmo. Primeiro uma exortação. Observe o versículo 13, querido. Olha como está escrito o versículo 13. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Quando Salomão falou do caminho da sabedoria, irmãos, ele começou com uma exortação, igual isso aqui. O mesmíssimo padrão, querido, tá bom? Agora veja, a exortação, retenha a instrução e não a deixe, guarde-a. A promessa, porque ela é a sua vida. Entretanto, querido, diferentemente da promessa do caminho da sabedoria, aqui a promessa é um apelo dramático. Enquanto lá a promessa é de vida longa e boa, aqui a promessa é de apenas continuar vivo. Por quê, querido? Porque lá ele estava falando do caminho da sabedoria. Então é vida longa, entendeu? Vida boa. Aqui ele vai falar do caminho da maldade.
E a exortação aqui não é de vida boa, de vida longa. A exortação aqui é para que apenas aquela criança permaneça viva, entendeu? Que continue vivo. A palavra reter, irmãos, aqui no retém a instrução, significa segurar firmemente e continuar segurando. Pegue e não solte de maneira nenhuma, entendeu? Observe aqui a ênfase, irmãos, quanto a reter a instrução. A palavra que ele usa aqui para instrução é uma palavra hebraica chamada muká. É uma das palavras usadas por Salomão para descrever sabedoria. Eu já disse a vocês, quando Salomão fala de sabedoria, ele usa 7 palavras para descrever vários aspectos, mas 4 dessas palavras são fundamentais: sabedoria, conhecimento, instrução, que é aqui esse muká, e inteligência. São as palavras que ele utiliza para descrever sabedoria, querido. Então, o que ele está colocando é o seguinte: reter a instrução aqui é a mesma coisa de reter a sabedoria, entendeu? Ele não diz apenas para reter, ele vai adiante, ele continua exortando: olha, não a deixe, guarde-a. Eu vou parafrasear esse texto para você entender o que realmente está sendo dito aqui. Ele diz assim: olha, meu filho, agarre a instrução ou a sabedoria com toda a sua força e nunca permita que ela o abandone, pois dela, da sabedoria ou da instrução, depende a sua vida. Se você quer continuar vivo, ele diz: agarre a sabedoria, retenha a instrução, não se aparte, porque se você se apartar, você perde a vida. Essa é a instrução, irmãos. E por que, querido, que esse apelo é tão dramático assim? É por causa do caminho da maldade que ele vai descrever agora. Olha o texto no versículo 14, querido. 14, 15, 16 e 17. Nós vamos ler o texto. Olha só. Não entre na vereda dos ímpios. Irmãos, preste atenção nos imperativos aqui. Não entre, é um imperativo, é uma ordem. Não entre na vereda dos ímpios. Olha a segunda ordem: nem siga pelo caminho dos maus. Olha a terceira ordem: evite esse caminho, não passe por ele. Olha a quarta ordem, querido: desvie-se dele e passe longe. Em 2 versículos, 4 imperativos muito fortes, irmãos. Não entre, não siga, evite e desvie-se dele. Por quê, irmãos? Porque os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono deles foge, querido, se eles não fizerem alguém tropeçar. Por quê? Porque o texto diz: comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Ao ler, querido, ao ler essas palavras, me vem à mente uma passagem bíblica, não tem como. E eu vou ler ela com vocês, mas eu quero só dizer uma coisa a vocês. Eu não tenho certeza, querido, se a passagem que eu vou ler, ou se isso aqui que Salomão escreveu, diz respeito especificamente ao seu filho Roboão. Eu vou ler a passagem que me vem à mente e depois vou fazer algumas especulações em formato de perguntas. Mas aí eu vou parar por isso aqui, tá bom? Porque eu não gosto de ensinar uma coisa que eu não tenho certeza, querido. Mas olha ao texto que eu vou ler. 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha um texto interessante, irmãos. O texto que nós lemos aqui em Provérbios 4 fala do caminho da maldade, tá? Ao ler esse texto, me vem à mente imediatamente isso aqui, que é a primeira aparição de Roboão na história aqui, tá bom? Olha só. 2 Crônicas 10, versículo 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Ele foi para a sua coroação, tá? Grave isso. Pule o versículo 2 e 3, vamos para o 4. Versículo 4. Aqui é o povo falando com o rei que vai ser empossado. O povo diz assim: olha, o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e o povo se foi. Uma resposta sábia, inteligente, mas só foi isso de sábio e inteligente, tá bom? Ele não quis dar uma resposta de imediato. Então ele pediu um tempo para pensar naquilo que foi pedido. Agora versículo 6. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda estava vivo, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com esse povo e lhes agradar,
e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Resultado disso, 10 tribos romperam com o rei Roboão e se transformaram numa nação e constituíram um rei para si, querido. Foi o resultado. As especulações são as seguintes, irmãos. Lembra do texto que eu li, falando do caminho da maldade? Olha só, teria Salomão escrito esse alerta, os versículos 14, 15, 16, 17. Teria Salomão escrito esse alerta sobre o caminho da maldade por causa dos amigos de Roboão? Tipo assim, ele está vendo os filhos andando com pessoas que não são lá essas coisas. E por que eu digo isso? Por causa do conselho que eles deram aqui para Roboão, entendeu? O conselho que eles deram de estudo a respeito deles. Então, Salomão, um homem sábio, inteligente, observou isso. Então, penso assim, isso é especulação, querido. Eu não estou dizendo que Salomão escreveu isso por causa dessa questão aqui. Mas olha só, Salomão está olhando para o filho, está vendo os amigos do filho e pensou: vou orientar esse menino, vou alertar esse menino sobre o caminho de maldade, de andar com pessoas que não são confiáveis, porque isso trará um prejuízo, trará um dano para a vida dele. Foi por causa disso? Teria Salomão percebido que as amizades dos seus filhos o afastariam do caminho da sabedoria? Ou, irmãos, para a gente ser honesto com o texto bíblico, ou teria sido o fato de Salomão ter abandonado o Senhor que levou o seu filho a flertar com o caminho da maldade? Porque a gente fala de sabedoria, irmão, sabedoria, e fala de Salomão, mas você tem que lembrar, querido, que Salomão, no final da vida, ele abandonou o Senhor. E ele começou a fazer deuses de todas as nações, né, das esposas que ele tinha lá. Começou a fazer esses deuses e a servir a esses deuses, entendeu? E o texto diz aqui que ele impôs um pesado jugo, um jugo de servidão sobre o povo de Israel. Mas se você começar a olhar a vida de Salomão lá no início, o povo de Israel, querido, foi colocado numa posição de liderança e não em estado de servidão. Quem fazia o serviço escravo eram os estrangeiros que eram escravos na nação, entendeu? O povo de Israel não. Você pode ler o texto que você vai perceber isso. Eu preparei um texto grande para falar sobre essa questão, mas eu resolvi tirar. Então, essa especulação, querido, vem à minha mente. Novamente ouço o texto: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe, querido. É um conselho. Queridos, é muito importante que a gente aprenda a lidar com essas questões, querido. Falando de pai para filhos, é muito importante que nós conheçamos os amigos dos nossos filhos. Saibamos quem eles são, de onde vêm, entendeu? Quem são os pais. Irmãos, isso é fundamental, querido, é fundamental. Eu já disse isso aqui a vocês algumas vezes, confio demais no meu filho. Mas de vez em quando meu filho ia para algum lugar com os amigos que, quando eu sabia, irmãos, não importava onde ele estivesse, eu ligava e dizia: vem para casa. Mas pai, eu estou com os meus amigos. Sim, mas o ambiente onde você está não é bom, vem para casa. Vinha zangado, chegava em casa bufando, entrava para o quarto, ficava lá um tempão sem falar comigo, mas vinha, irmãos. Ah, pastor, mas vai ser ruim demais. Não, irmãos, é proteção para os filhos, é proteção. Lembra daquele ditado, falando de provérbio, né? Lembra do ditado? Eu já repeti isso tantas vezes aqui, né? Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com as amizades. Sejam as nossas, sejam as amizades dos nossos filhos. É necessário muito cuidado, querido. Olha,
O Hernandes Lopes escreveu um texto, irmãos, sobre o caminho da maldade, que eu peguei na íntegra e eu vou ler para você. Eu não vou fazer comentário nenhum, vou apenas ler esse comentário de Hernandes Lopes a respeito desse versículo 14 e 15. Olha o que o Hernandes Lopes escreveu, querido. Quando eu li esse texto, eu digo, meu Deus do céu, que texto tremendo esse. Olha, ele diz assim: os perversos têm uma vereda e os maus têm um caminho. Esse caminho é largo. Por essa estrada trafega uma multidão. Nesse caminho há muitas placas convidando os transeuntes para aventuras, deleites e prazeres. Nessa estrada de facilidades, nada é proibido, tudo é permitido. O caminho largo leva à morte, seu destino é o inferno. Ser sábio é não entrar nesse caminho, ser prudente é não seguir por essa vereda. Somos exortados a evitar esse caminho e a jamais passarmos por ele. Devemos nos desviar dele e passar longe, pois esse caminho é traiçoeiro. Seus atrativos são muitos, seus apelos são eloquentes, suas ofertas são vantajosas. Essa vereda promete prazeres imediatos, recompensa segura e vantagens irresistíveis. Porém, querido, tais propostas são verdadeiros embustes. Suas ofertas são falsas, suas vantagens são perdas inevitáveis. A vereda dos perversos, ela é sinuosa e escorregadia. O caminho dos maus está coberto de lágrimas e sangue. Aqueles que, atraídos, entram por esse caminho, tornam-se escravos do diabo e prisioneiros do pecado. Irmãos, que citação forte é essa? O que ele está dizendo aqui? Irmãos, há um caminho de facilidade que nos é ofertado constantemente. Vocês sabem disso. Em todos os aspectos da vida, querido, há um caminho de facilidade que nos é apresentado como se fosse bom. Muitas vezes nós somos acusados, irmãos, de não viver, na verdade, né? Porque nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos não frequentar determinados lugares, não ir a determinadas situações, não ouvir determinado tipo de música. Nós somos orientados, querido, a trilhar um caminho estreito, enquanto que nós temos um caminho largo sendo oferecido constantemente a nós. As vantagens desses caminhos são muitas, querido. O problema é que o caminho largo leva para o inferno, irmãos. E o caminho estreito leva para o céu. Por que nós devemos evitar o caminho da maldade, querido? Veja como Salomão organizou. Ele fala desse caminho e responde: por que eu devo evitar isso? Como se o texto de Hernandes Lopes não bastasse. Olha o versículo 16. Ele descreve como vivem essas pessoas más. Ele diz: olha, os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Agora eu achei uma tradução melhor do que essa. Olha essa tradução: os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Por quê? Porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. É um alerta para nós, irmãos. Novamente, cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que fazem parte do teu ciclo de amizade. Irmãos, isso é importante, irmãos. Nós não podemos, se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus, querido, nós precisamos ter cuidado. Com isso, querido, eu não estou dizendo que nós devemos nos afastar de todo mundo que não é crente. Não é isso, irmãos, não é isso. Quando eu me aproximo de uma pessoa que não é cristã, e eu tento estreitar ali algum relacionamento, eu tenho que ter um propósito em mente, irmãos. Eu vou me aproximar e vou tentar estreitar a relação com um propósito. Qual é? Alcançar ele para Cristo. Porque se eu me relacionar só por me relacionar, irmãos, eu posso sair prejudicado dessa relação. O pastor Jair contava a história de um homem, de um crente,
né, pregador da palavra. Eu não lembro a história toda, faz muito tempo, isso tem mais de 20 anos que eu vi essa história. E esse cidadão um dia, ele conheceu uma família de gente problemática, né, gente alcoólatra, e ele disse assim: eu vou dar um jeito de morar com eles e vou ganhá-los para Cristo. Irmãos, ele conseguiu realmente morar com essas pessoas. Tá? Se eu estou contando a história equivocada, porque a mente já faz muito tempo, mas é mais ou menos isso. Conseguiu morar com essas pessoas para evangelizá-las. Começou a andar com elas, entendeu? Porque queria ganhá-los. Só que na família tinha uma mulher bonita. E ele, na ânsia de pregar o evangelho, ele acabou caindo, irmãos. Queridos, a gente precisa ter muita coerência com aquilo que a gente vai fazer para Deus, entende? Muita coerência. As histórias são muitas, irmãos. Eu vejo muita gente, muita menina, às vezes menina apaixonado, namora com a menina que é descrente, diz assim: mas eu vou ganhar para Cristo. Querido, é muito difícil, muito difícil. A convivência numa relação estreita, sabe aquela analogia simples de alguém te puxar para cima, né? Ou alguém te puxar para baixo? O que é mais difícil, na verdade? O que é mais fácil nessa história? Alguém te levantar ou alguém te puxar? É mais fácil alguém te puxar para baixo, entendeu? A gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Irmãos, relacionamentos é muito importante. Eu fiz uma queixa um tempo na igreja, quando eu estava em Imperatriz, porque funcionava assim. Eu faço isso, querido, tá? Eu não me sinto culpado porque eu não sou obrigado, na verdade. Eu vou usar uma metáfora que um pregador da Jocum usou muito em Imperatriz um tempo atrás, que ele dizia o seguinte: olha, queridos, ovelhas geram ovelhas, não é pastor que gera ovelha, entende? E ele até encenava isso, fazia uma brincadeira, na verdade se acocava lá e tentava. Mas qual é a ideia? Os irmãos no serviço, os irmãos na vizinhança, os irmãos na escola, devem usar o testemunho, devem usar a palavra de Deus para alcançar essas pessoas. A função do pastor, no geral, querido, é estudar. Se você tiver lembrado lá se eu não me engano é Atos 7, né, quando há um problema lá com os crentes lá em Jerusalém, que os apóstolos são chamados para resolver aquele negócio lá, e ele diz assim: olha, o nosso chamado é para orar e para estudar a palavra de Deus e pregá-la. Nós não vamos servir as mesas aí, vocês achem alguém aí para fazer isso, porque nós não temos o chamado para isso. Eu entendo dessa forma, querido. Eu acredito que a função do pastor é estudar, orar e se preparar da melhor forma possível para pregar o evangelho. Não é ficar indo atrás de fulano, de ciclano. Ele pode fazer isso, mas o chamado essencial dele é exatamente esse: se preparar para pregar. Quando chamado para resolver alguma coisa, ele vai atender naturalmente, entendeu? Mas não é a função dele ficar de casa em casa visitando um ou outro. Não, querido. Quando um pregador faz muito isso, ele não tem tempo para estudar. Deixa eu fazer uma confissão a vocês, irmãos. Para eu pregar, querido, eu gasto muito tempo estudando. Muito tempo mesmo. Se é Romanos, eu estudo 7 comentários. Eu leio todos eles, para poder preparar 1 hora de ministração aqui. Se é Provérbios, eu tenho que me virar nos 30, irmãos, para poder estudar, porque não tem tanto material assim. Mas eu gasto muitas horas lendo, estudando, pesquisando, buscando de Deus uma direção para poder pregar, entende? Bom, eu saí tanto da ministração que eu não sei mais nem onde é que eu estava, irmãos. Vocês vão me perdoar. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Deixa eu me voltar aqui para o meu texto, tá? Que eu já volto. Bom, é isso. Eu falei aqui que provavelmente a ideia do texto é que a maldade na vida dessas pessoas, é isso aqui, se tornou tão natural como a comida e a bebida. Esse é o motivo do apelo dramático. Meu filho, agarre a instrução com toda a sua força e nunca permita que ela o abandone, pois dela depende a sua vida. Para quem mora, querido, num lugar pacato como o nosso, nós estamos falando de um tipo de maldade, irmãos, que não é comum na realidade que nós vivemos, entendeu? Por exemplo, a gente vive no Buriti, eu vim de Imperatriz,
Em Imperatriz nós tínhamos um programa chamado Bandeira 2. Acho que minha esposa deve conhecer muito bem. 7 horas da manhã, irmãos, na TV Difusora. Todos os dias, eu acho que ainda tem, eu não sei, faz tempo que eu não vejo isso. Todos os dias. O que é o Bandeira 2? É um noticiário da noite anterior, do que aconteceu envolvendo a criminalidade na cidade, entendeu? Eu cansei de tomar o café da manhã, querido, vendo imagens de gente morta, de gente acidentada, porque numa cidade grande, querido, a criminalidade, a violência é uma coisa comum, natural, irmãos. Para nós aqui, quando acontece uma morte assim um pouco mais violenta, a gente fica chocado, entendeu? Porque nós vivemos num lugar muito, muito pacato, irmãos. O Buriti ainda, graças a Deus, é muito pacato. Mas eu estou descrevendo a vocês aqui, querido, um tipo de maldade que ela é muito vista nos grandes centros, entendeu? Assassinatos, irmãos, sequestros, estupros, roubo, essa coisa toda é muito comum, querido, numa cidade grande, entendeu? Tão comum que virou banal isso, as pessoas não se importam tanto. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Essa maldade, querido, que leva olha o que eu disse aqui, né? A ideia do texto é que a maldade na vida dessas pessoas se tornou algo tão natural como comer e beber. Cometer violência, fazer mal às pessoas é tão comum para eles quanto comer e beber. Isso tudo começa, irmãos. Tudo começa com as amizades que nós fazemos. Por isso o alerta desse pai ao filho. Filho, se agarre à instrução. Segure ela com toda a força e jamais permita que ela te abandone. Não deixe a sabedoria escapar das suas mãos, porque dela depende a sua vida. Um sábio, querido, como disse Hernando Dias Lopes, ele não anda pelo caminho da maldade. Olha como que Salomão conclui isso, né? Ele faz um contraste entre o caminho da maldade e o caminho da sabedoria. Versículo 18 e 19, vou concluir, irmãos, já está terminando já. Olha a conclusão que ele faz. Aí ele vai sintetizar o caminho da sabedoria e o caminho da maldade, fazendo um contraste entre as duas coisas. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. O caminho do sábio, querido, diz aqui Salomão, é semelhante ao andar em luz, cada vez mais resplandecente. Por outro lado, o caminho dos ímpios é semelhante ao andar em trevas tão densas, a ponto de eles não saberem nem mesmo no que tropeçam. Andar no caminho da sabedoria significa ser guiado pela luz da palavra de Deus. O fim desse caminho é o céu, com todas as suas grandiosas promessas, né, estabelecidas na palavra de Deus. Andar no caminho da maldade significa ser guiado por um egoísmo doentio, onde tudo o que importa é a satisfação do seu próprio ego. O fim deste caminho, querido, é o inferno, com todas as suas assombrações descritas na palavra de Deus. No final das contas, irmãos, tudo vai se resumir a isso. Todo o livro de Provérbios se resume a isso. Ou você é sábio, ou você é tolo. Ou você é alguém que ama a Deus, ou você é alguém que aborrece a Deus. Ou você anda nesse caminho de sabedoria, caminho de luz, ou você anda num caminho de maldade. O fato é que a gente precisa fazer escolhas na vida. Mesmo como cristãos, nós devemos fazer escolhas constantemente, querido. Esse texto aqui é um texto escrito para crentes. Não é escrito para uma pessoa que não conhece a Deus, entendeu? Essa orientação, irmãos, é dada a um cristão e não a alguém que não conhece a Deus. Filhos, diz o Senhor, evite o caminho da maldade. Cuidado com as amizades que você faz. Não permita que as amizades controlem sua vida. Eu tenho dito isso a vocês, irmãos, de tantas formas que eu nem sei como que eu coloco mais a vocês. Há um chamado de Deus para vivermos uma vida sábia. Viver uma vida sábia é viver uma vida guiado pela palavra de Deus. É permitir que a palavra aponte o caminho para nós.
Quando isso acontece, irmãos, nós não trilharemos o caminho da maldade. Quando a palavra nos orienta e nós damos ouvido à palavra, as amizades, elas serão bem escolhidas. Nós faremos isso de maneira consciente. Se nós não dermos ouvido à palavra, irmãos, se nós permitirmos a qualquer pessoa entrar na nossa vida, a gente corre um risco muito sério, querido. Olha, querido, eu tenho amigos que não são cristãos, para você não achar que eu estou condenando isso. Não tem nada a ver, tá bom? Eu tenho amigos que não são cristãos. São pessoas que eu mantenho um contato um pouco mais distante, né? Porque eu mudei para cá, mas a gente mantém algum contato ainda. São pessoas que o desejo do meu coração é alcançá-las para Cristo. Essas pessoas, eu oro por elas, entende? Eu coloco diante de Deus as pessoas. Naquilo que eu posso fazer para alcançar, eu vou fazer, mandando vídeo, alguma coisa dessa natureza. Como eu faço live e eu gravo as minhas mensagens, eu mando essas mensagens para esses amigos, para alguns familiares, entendeu? Na intenção de alcançá-los. Por quê, querido? Porque o desejo do meu coração é levar essas pessoas a conhecerem a Cristo. Eu chamo isso, irmãos, de ser sábio. De ser sábio. Pense comigo por um segundo só. Você tem um amigo e você diz gostar muito dele. Eu diria, você ama seu amigo, sua amiga. Mas eu te faço uma pergunta. Esse amor que você tem por esse amigo, por essa amiga, ele é expresso de uma forma em que você tente alcançá-lo, mesmo correndo o risco de perder a amizade? E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu conheci pessoas, querido, na minha vida que, quando eu me converti, ele vivia atrás de mim, era amigo de baladas, entendeu? Então vivia atrás de mim para a gente sair. Eu dizia, cara, é o seguinte, eu não vou mais sair contigo para as festas, isso é um fato, entendeu? Não pode esquecer. Se você quiser vir comigo para a igreja, será muito bem-vindo. Se quiser vir à minha casa me visitar, será muito bem-vindo. Agora, sem bebida, sem farra, sem nada disso, tá? Sem nada disso. Irmãos, a gente paga um preço muito alto por causa dessas escolhas que nós fazemos, entendeu? Um preço alto. Mas eu te digo, querido, é melhor pagar um preço alto. É melhor até mesmo perder algumas pessoas do que, por causa da amizade, se sujeitar a fazer coisas que você não gostaria de fazê-las, porque não quer desagradar a pessoa. Eu vou encerrar com isso, querido. Eu percebo uma coisa, né, em nós, e eu não sei como que eu faço para mudar isso. Nós somos um povo que, por alguma razão, tenta agradar as pessoas. Irmãos, eu sei que é bom, e eu sei que a gente deve agir dessa forma, mas quando isso, querido, nos leva a romper com alguns princípios bíblicos, nos levando a fazer coisas que a Bíblia nos orienta a não fazer, eu diria a você, querido, que essa amizade é prejudicial. Ou você muda de atitude e age como um homem ou como uma mulher de Deus, ou então é melhor você abandonar a amizade. Eu finalizo com um texto lá de 1 Samuel, se eu não me engano, onde o próprio Samuel, o sacerdote na época de Samuel, o sacerdote Eli. Os filhos dele auxiliavam ele no sacerdócio. Os filhos eram perversos. O pai, um homem de Deus, temente a Deus, mas os filhos perversos. E o pai, não sei se por querer agradar, não sei, mas sabendo da perversidade dos filhos, não corrigiu aqueles meninos como deveriam corrigir. Não tratou com eles da forma como deveria tratar. Mais sério, cabendo até mesmo punição, entendeu? Por causa disso, querido, Deus deu uma palavra para Eli. Porque você honrou mais os teus filhos do que a mim, eles vão morrer. E você, a sua família vai perder a herança sacerdotal. E de fato, morreram os 2 filhos de Eli e morreu o próprio Eli, tudo no dia só, querido. Por quê? Porque Eli resolveu honrar mais os filhos do que a Deus.
E eu encerro essa palavra, querido, com uma exortação a nós, como igreja. Já que o nosso assunto é amizade. Quando nós, por querer agradar as pessoas, querido, honramos mais as pessoas do que a Deus, nós estamos nos colocando numa situação complicada e colocando os nossos amigos numa situação complicada, entende? É importante que você aprenda isso, querido. Um amigo, irmãos, de verdade, não se afastará de você porque você é cristão, porque você está tentando evangelizá-lo. Eu já disse isso aqui uma vez a vocês, não há prova de amor, na minha concepção, não há maior prova de amor que eu possa manifestar a alguém, querido, do que o desejo de alcançar essa pessoa para Cristo. Eu vou orar por ela, eu vou tentar de todas as formas alcançá-la com o Evangelho. E mais ainda, irmãos, alcançar com o Evangelho, não apenas pregando, falando, dizendo assim, entregue a vida para Cristo, mas mostrando na minha própria vida esse Evangelho, entende? Esse Evangelho. Eu quero que as pessoas olhem para mim, e mesmo que eu não diga nada a elas, elas vejam o Evangelho em mim. Eu preciso, irmãos, viver dessa forma. Eu sei que nem sempre a gente consegue, eu sei que às vezes a gente vai falhar, mas o desejo tem que ser esse o nosso coração e a atitude tem que ser essa, irmãos. Mesmo que isso custe algumas amizades ou alguns constrangimentos na nossa vida. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor. Filho, disse Salomão, ouça as minhas palavras, obedeça as minhas palavras, e os teus dias se multiplicarão. A nós, querido, eu digo, ouça a palavra de Deus, atente para a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, e os teus dias se prolongarão, e você desfrutará dias de paz e de prosperidade, querido. É a palavra que diz, repetidamente. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Nosso maior desafio, Senhor, é primeiro conhecer a Tua palavra, Senhor, permitindo que ela nos transforme de dentro para fora, Senhor. Permitindo que a palavra, Senhor, meu Deus, aponte para nós o caminho que nós devemos seguir, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos dê o poder para permanecer nesse caminho, Senhor. Que todo aquele, Senhor, meu Deus, que desejar, que todo aquele que se dispuser, Senhor, a fazer da sua palavra um manual de regra, de prática, Senhor, de fé, que ele receba do Senhor o poder para viver essa palavra no nome de Jesus, Pai. Não nos deixe fraquejar diante das lutas, Senhor, das provações, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, meu Deus, Pai, envergonhar o Teu nome com o nosso testemunho, mas nos habilite, nos dê o poder, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado por meio da nossa vida, Senhor. Que os nossos vizinhos, que os nossos familiares, Senhor, que os nossos colegas de trabalho, de escola, Senhor, possam olhar para nós, Pai, e verem a Tua glória, e verem um evangelho, Senhor, pregado não com palavras, Pai, mas com atitudes em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos um povo, Senhor, meu Deus, Pai, que não apenas crê no Senhor, mas um povo que ouse viver aquilo que crê em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.